Ele sempre acordava no mesmo horário, 3h13. A primeira coisa que sentia não era o silêncio da madrugada, nem o frio da casa adormecida. Era o perfume. Um cheiro de flores cortadas pela chuva, de terra molhada misturada a um toque adocicado, como baunilha esquecida em uma gaveta antiga. Não havia frasco de perfume em sua casa. Ninguém passava por ali naquelas horas, e ainda assim, a cada madrugada, o aroma voltava. No começo, ele tentou ignorar. Pensava, é apenas impressão do sono. Mas logo percebeu que o perfume trazia consigo algo maior, um sonho repetido. No sonho, ela surgia. Uma mulher de olhos castanhos profundos, cabelos castanhos presos em um coque baixo. Usava um vestido claro, com rendas delicadas nos punhos. Parecia saída de outra época. O sorriso dela era discreto, como quem pede desculpa por estar ali, mas ao mesmo tempo não consegue ir embora. Ele não sabia o nome dela. Nunca ouviu sua voz. Mas a sensação era tão real que, ao acordar, chegava a estender a mão para o lado da cama esperando encontrar alguém de verdade. Sempre encontrava apenas o lençol frio. Com o passar das semanas, decidiu registrar. Pegou um caderno de capa preta, anotou data e hora, descreveu cada detalhe do que via nos sonhos. O vestido, o coque baixo, a cicatriz quase invisível sob o queixo. E noite após noite começou a desenhar. No sofá da sala, com a luz fraca do poste entrando pela janela, passava horas tentando esboçar o rosto dela. Os primeiros traços saíam tortos, inseguros, mas com o tempo, o desenho se aproximava cada vez mais daquela imagem gravada em sua memória. Era estranho admitir, mas sabia. Estava apaixonado por uma mulher que não existia em sua vida desperta. No trabalho, os colegas notaram sua mudança. "Você anda diferente, está cansado?" Ele sorria de canto e respondia apenas, "Um pouco." Como poderia explicar que passava as noites perseguindo uma presença que evaporava ao amanhecer? O caderno se encheu de páginas. Nelas não havia apenas desenhos, mas também frases soltas, perguntas que fazia a si mesmo. Por que sempre às 13h13? Por que ela nunca fala? Por que parece mais real a cada dia? E, com o tempo, deixou de pensar que eram apenas sonhos. Passou a acreditar que eram mensagens. Como se alguém, em algum lugar, tentasse alcançá-lo através da neblina do tempo. E, em silêncio, ele já havia lhe dado um nome. Um nome que não sabia de onde vinha, mas que se encaixava nela como uma chave em sua fechadura. Aurora. Ele se senta de costas para o mundo, de frente para a luz fria do monitor. A tela pisca como um farol solitário no mar escuro da madrugada. Os sites de sonhos estão abertos em abas alinhadas, cada uma prometendo uma explicação diferente para o inexplicável. Ele passa o cursor sobre títulos que falam de símbolos, de lembranças reprimidas, de vidas que se cruzam sem se tocar. Não clica em todos. Não quer soluções fáceis. Só quer uma trilha confiável no meio do nevoeiro. O quarto parece menor quando o monitor acende. O ar tem cheiro de poeira antiga misturada a café esquecido. Na mesa, ao lado do teclado, o caderno aberto mostra o desenho dela, Aurora do passado, com a mesma precisão de sempre. Olhos castanhos que parecem guardar uma luz de outono, cabelos presos em coque baixo, o vestido claro com rendas nos punhos, a cicatriz mínima sob o queixo. Ele não precisa olhar muito para lembrar, mas olha a si mesmo como quem confere o pulso de uma promessa. Escreve numa caixa de busca: sonhar sempre com a mesma mulher. O buscador responde com milhares de resultados e ele sente que nenhum deles o conhece. Abre um fórum, lê relatos de gente que reencontrou amores, de gente que nunca os encontrou, de gente que inventou amores para não estar sozinha. Ele não julga ninguém, só lê devagar, como quem acende velas alheias para ver melhor o próprio caminho. A mão direita repousa sobre o mouse, a esquerda sobre o caderno. O polegar toca a borda do papel onde está o desenho dela.
Ele imagina o tecido do vestido, a textura das rendas, o peso leve de um perfume que atravessa décadas. Tenta escrever um post, apaga, reescreve. Sonho com a mesma mulher há meses. Não sei o nome. Hoje encontrei pistas que parecem reais. Para ali. Não é o momento de contar a fotografia, nem o número da casa, nem a sensação de que o tempo às vezes é uma porta mal fechada. Respira fundo. O monitor ilumina a nuca, os ombros tensos, as costas inclinadas. Ele pensa nos dias que virão, acordar cedo, fingir normalidade, devolver sorrisos mecânicos. Pensa na noite, que virá de novo como um convite. Pensa em como o sonho tem insistido em ser mais nítido, quase mal educado na sua clareza. E pensa no nome que escolheu em silêncio. Um nome que não disse em voz alta para não despertar a inveja do mundo. Aurora. Abre outra aba. Lê sobre déjà vu, lê sobre memórias ancestrais, lê sobre mapas que o inconsciente desenha quando a razão está cansada. Em um canto do site, uma frase salta como quem chama pelo seu verdadeiro nome. Se a imagem retorna, não é capricho, é tarefa. Ele fica olhando a frase tempo demais, até que a mesma luz da tela parece aquecer um pouco, como se concordasse. Volta os olhos para o caderno. O desenho de Aurora tem a paciência de quem espera há 50 anos. Ele passa o lápis por cima do contorno dos olhos, reforça a sombra das pestanas, amacia a curva da boca. Não muda nada, só reafirma o que já sabe, como quem benze um retrato antes de pô-lo na parede. O silêncio faz barulho. Lá fora um carro passa devagar, como se também tivesse receio de interromper. Ele digita mais uma pergunta. É possível sonhar com alguém que existiu? O fórum responde com histórias quebradas, algumas bonitas, outras tristes. Ele pensa que todas as histórias são verdadeiras desde que sejam sinceras. A dele é. Fecha os olhos por um instante, não para dormir, mas para organizar o coração. Recorda o momento em que a fotografia caiu do livro, recorda o susto, a certeza, o frio nas mãos. Recorda a escrita no verso, 1973, e o que essa data fez com o seu peito. Depois abre os olhos e encara a tela como encara um juiz. Vou continuar, diz para si mesmo sem som, até o fim. Move o cursor, marca favoritos, toma notas. A mesa vira um pequeno arquivo de guerra. Post-its, páginas com links anotados, setas que conectam ideias como ruas de uma cidade desconhecida. Ao lado, o desenho. Sempre o desenho. Ele percebe com um sorriso quase imperceptível que agora trabalha de dois jeitos, com o cérebro e com a fidelidade. O cérebro procura, a fidelidade não deixa esquecer. Quando finalmente fecha o navegador, a madrugada já cedeu um pouco de espaço para o azul pálido do dia. Ele passa a mão pela nuca, sente o peso das horas, mas não reclama. A caneta repousa sobre a espiral do caderno como quem guarda uma espada. Ele confere o desenho uma última vez, Aurora do passado, 23 anos, coque baixo, rendas nos punhos, a cicatriz mínima sobre o queixo, e diz sem voz, eu volto. E volta. A câmera do destino escolhe um ângulo de cima. Ele aparece de costas, sentado à mesa grande da biblioteca, como um estudante que buscou abrigo no ventre de um prédio antigo. O teto é alto, as prateleiras são altas, o pó tem o seu próprio calendário. A luz da manhã entra pela janela como um fio que costura duas épocas. À sua frente, um livro aberto. As páginas têm o amarelo das coisas que sobreviveram. No centro do livro, como se o próprio papel tivesse parido um segredo, repousa uma fotografia em sépia. Ele a olha por tempo demais, na imobilidade dos que já entenderam. A foto mostra a Aurora do passado. 23 anos, pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos ondulados presos em coque baixo. Vestido claro com rendas nos punhos, beleza suave e clássica dos anos 70. O sépia não apaga nada, pelo contrário, acende o que importa. As sombras do rosto, a curva dos lábios, a pequena cicatriz sobre o queixo. Tudo está ali, como se tivesse sido guardado para este instante.
Ele não toca logo. Primeiro lê a fotografia com os olhos. Depois, só depois, seus dedos se aproximam como quem cumpre um ritual. A textura é de papel grosso, de retrato que já viajou de mão em mão, de recordação que se recusou a morrer. No verso, a escrita: Aurora, 1973. A caneta antiga deixou marcas fundas. O tempo não desfez. O coração muda de ritmo, mas não desgoverna. Ele sabe, e esse saber tem a serenidade dos que foram convocados, que não é coincidência, não é truque do acaso. É o fio sendo puxado, finalmente, do lado certo da meada. A câmera ainda o pama de cima enquanto ele aproxima o rosto do retrato, procurando no grão da imagem as mesmas respostas que buscou no grão dos sonhos. Vê o brilho discreto nos olhos, a compostura do vestido, a promessa nas rendas. Vê a juventude suspensa no instante do clique. Vê, sobretudo, uma presença. Não a presença de uma lembrança, mas a presença de alguém esperando ser encontrada. A biblioteca respira. Uma página vira em alguma mesa distante. O relógio antigo na parede marca um minuto que tem gosto de eternidade. Ele fecha os olhos, sem fechar a fotografia, como quem guarda dentro de si a certeza recém-nascida. Depois abre e o mundo volta ao foco. A partir de agora, ele pensa, não há mais como recuar. A fotografia não é uma pista isolada, é um juramento. Ele desliza o dedo pela borda do livro, como quem traça a linha que separa o antes e o depois. E no silêncio que ficou, agradece. Não sabe a quem, mas agradece. Sai da biblioteca com passos que não fazem barulho. A fotografia permaneceu onde estava, no livro, como deve ser, mas a imagem, essa o acompanha. Ele a carrega na retina, a carrega no peito, a carrega nos lugares onde os olhos não alcançam. Do lado de fora, o sol amadurece. Do lado de dentro, um nome amadurece também: Aurora. A rua de paralelepípedos tem a paciência das coisas que já viram muito. Ele caminha devagar, como se cada pedra guardasse um segredo e ele não quisesse assustá-las. O entardecer veste tudo com um dourado oblíquo, desses que fazem os contornos parecerem mais verdadeiros. À frente, a casa de azulejos azuis. O número 134 repousa sobre a porta como um carimbo antigo. Ele para diante da fachada e imagina a vida que a casa guardou. Vê risos que não ouviu, jantares em mesas de madeira, conversas que se alongaram enquanto o mundo lá fora apressava. Não precisa pocar os azulejos para saber que estão frios, mas toca assim mesmo, por gratidão. Sente com a ponta dos dedos a geometria da flor azul, repetida, paciente, eterna. O ar traz um cheiro que talvez não seja de agora, o rastro de um perfume de flores após a chuva. Ele sabe que a mente inventa cheiros quando quer lembrar. Não discute, agradece. É uma lembrança boa, e lembranças boas são alimento. Fecha os olhos e vê a aurora do passado ao pé daquela porta. 23 anos, coque baixo, vestido claro com rendas nos punhos, olhos de castanho vivo. Não é uma visão, é uma hipótese amorosa. Ele sorri de leve, porque de todas as hipóteses, essa é a única que o ensina a ser delicado. Caminha alguns passos, observa as janelas vizinhas, o desenho das grades, o brilho cansado do vidro. O som de um riso de criança vem de longe, quebrado pela esquina, e ele pensa nas tardes que a aurora deve ter atravessado ali, indo e vindo, carregando livros, talvez flores, talvez uma carta no bolso. Pensa em como as ruas guardam passos e em como às vezes devolvem. Senta-se por um instante no meio-fio. Não tem pressa. O sol encosta nos telhados, os pássaros negociam o dia, o ar muda de temperatura. Ele anota no caderno que não quer que o futuro embaralhe. Casa 134. Azulejo azul. Dourado de 17 horas e 12 minutos. Cheiro que lembra gardênia. Sensação de que alguém vai abrir a porta. E quando termina de escrever, percebe que a anotação mais importante não cabe no papel. A certeza serena
de que a vida de Aurora não é uma história apagada, é uma história esperando voz. Levanta-se, olha a casa mais uma vez com respeito de quem se despede de um templo. E segue. O dia acaba de um jeito bonito, desses que não pedem testemunha. Ele entende, com a humildade dos que sabem pouco, que certas buscas não se fazem para obter respostas, fazem-se para merecê-las. O escritório tem luzes brancas demais para o que está para acontecer. O ar-condicionado insiste em um frio que não combina com nenhuma história humana. Mas a vida não pede licença às circunstâncias. Ela entra. Ele está de costas, entre mesas e cadeiras, quando ouve a porta. Não vira de imediato. O som do corredor sempre traz passos, sempre traz vozes, sempre traz gente. Desta vez, porém, traz destino. Alguém diz o nome dela, não o nome que ele guardou do passado, não Aurora de 1973, mas o nome que o mundo presente lhe deu. O nome atravessa o ar e acerta o coração como um sino acerta ao fim de uma tarde. Ele se vira. E para. Ela está ali. A mesma mulher das cenas anteriores, idênticas à da fotografia sépia e ao desenho, só que agora em pessoa, viva, com a luz dos dias atuais nos olhos. Cerca de 30 anos, pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos ondulados soltos na altura dos ombros, uma beleza que não faz alarde. Roupas modernas de escritório, blusa clara e calça social, um crachá que diz pouco sobre o que realmente importa. Ele tenta dizer olá, mas a palavra demora a lembrar como se caminha. O corpo pede para sentar, o coração pede para ficar de pé. Ele fica ali, em suspenso, respirando com cuidado para não derrubar o instante. Ela o cumprimenta como se cumprimenta alguém num primeiro dia, com cordialidade, com firmeza, com a atenção breve de quem precisa aprender muitos nomes. Mas, quando seus olhos encontram os dele, há uma hesitação minúscula, como se o reconhecimento tivesse passado por ali e deixado uma marquinha. Nada que os outros vejam, tudo o que ele precisava ver. Ele responde, diz o próprio nome, diz bem-vinda, diz qualquer coisa que as pessoas dizem, mas o que realmente diz, por dentro, numa língua que não tem gramática, é: eu te procurei. Ao longo do dia, ele a observa sem indiscrição. Observa gestos pequenos, a maneira como ela ajeita uma mecha de cabelo, a forma como segura uma caneta entre o indicador e o polegar, como inclina a cabeça quando ouve algo importante. Tudo nele confirma o que a fotografia prometeu. Não há erro, não há coincidência, há encontro. No fim da tarde, cruzam no corredor. Trocariam as cortesias usuais e seguiriam cada um para o seu lado se a vida fosse uma reta. Mas a vida gosta de curvas. Ela sorri, um sorriso profissional, que ainda assim anuncia calor, e pergunta como foi o dia. Ele responde que foi diferente. Ela concorda com a cabeça, como se entendesse sem saber. O ar entre os dois tem a densidade dos momentos que evoluem para alguma coisa. Quando ela se afasta, ele fecha os olhos por um segundo e pensa na fotografia, no caderno, na biblioteca, nos azulejos azuis do número 134. Pensa, sobretudo, na palavra que agora precisa ser outra: presente. O passado fez o seu trabalho. Entregou. A cidade guarda um pôr do sol para os dois e nem desconfia. A luz dourada derrama o melhor de si nas fachadas, nas vitrines, nos rostos dos que voltam para casa. Eles caminham lado a lado, em silêncio confortável, até que o mundo parece escolher um cenário. Uma rua urbana, nem bonita demais, nem feia, apenas real. É ali. Eles param. São os mesmos personagens da cena anterior. Ele, 35 anos, pele clara, cabelos castanhos curtos, barba leve, roupas simples urbanas,
camisa de manga comprida e jeans, e ela, a mesma mulher de antes, idêntica à fotografia e ao desenho, agora no presente, cerca de 30 anos, olhos castanhos, cabelos castanhos ondulados, soltos na altura dos ombros, roupas modernas, blusa clara e calça social. Tudo neles combina com a hora do dia. Tudo neles parece ter chegado ao seu próprio horário. Olham-se nos olhos por tempo suficiente para que as palavras entendam que não são necessárias. Ele sente que esteve aqui antes, não nesta rua, mas neste ponto exato da alma. Um lugar onde o medo não tem onde sentar. Ela, por sua vez, tem a delicadeza de quem reconhece a própria história chegando do outro lado da ponte. As mãos se buscam sem coreografia, entrelaçam-se, e quando se tocam, uma certeza discreta acende, como se alguém tivesse acendido as luzes de dentro para fora. Não é euforia, é paz. A paz rara de quando algo finalmente encaixa. Ela respira, ele respira, a rua respira junto. O barulho distante dos carros vira um pano de fundo gentil. O mundo poderia interromper. Não interrompe. Eles se aproximam devagar, como quem tem todo o tempo que perdeu. O rosto dela cabe no presente dele. O rosto dele cabe no futuro dela. A distância entre os dois diminui numa promessa sem alarde. Quando estão a um sopro de distância, o dia, generoso, apaga as luzes. A cena escurece com a elegância dos finais que não querem acabar. O beijo acontece na penumbra, onde os amores antigos preferem viver o primeiro instante. O resto, a vida conta e continua. Ao longo do dia, ele a observa sem indiscrição. Observa gestos pequenos, a maneira como ela ajeita uma mecha de cabelo, a forma como segura uma caneta entre o indicador e o polegar, como inclina a cabeça quando ouve algo importante. Tudo nele confirma o que a fotografia prometeu. Não há erro, não há coincidência, há encontro. No fim da tarde, cruzam no corredor. Trocariam as cortesias usuais e seguiriam cada um para o seu lado se a vida fosse uma reta. Mas a vida gosta de curvas. Ela sorri, um sorriso profissional que ainda assim anuncia calor, e pergunta como foi o dia. Ele responde que foi diferente. Ela concorda com a cabeça como se entendesse sem saber. O ar entre os dois tem a densidade dos momentos que evoluem para alguma coisa. Quando ela se afasta, ele fecha os olhos por um segundo e pensa na fotografia, no caderno, na biblioteca, nos azulejos azuis do número 134. Pensa, sobretudo, na palavra que agora precisa ser outra: presente. O passado fez o seu trabalho. Entregou.